Então, vamos dar início aí ao estudo da primeira questão apresentada. A organização do tempo e do espaço físico na escola é importante para a superação de desafios históricos na educação. Nós vimos aí que há diversas limitações na arquitetura aí das escolas que são mais antigas, né? Ou seja, elas foram construídas considerando determinado tempo histórico, né? Sobretudo no âmbito da educação especial. A esse respeito, marque verdadeiro ou falso dentro das alternativas, né? Os vínculos entre os espaços e tempos escolares e ações pedagógicas são evidentes, né? Então, a gente viu como há aí essa questão de vínculo entre o tempo e entre o espaço com a didática, com a aprendizagem, né? É um fator ali que também educam as crianças. Mas nem sempre são reconhecidas, né? Ou seja, nem sempre os estudiosos, pesquisadores, ou até quem pensa aí a questão de educação, na questão de pensar currículo há um tempo atrás, não considerava o tempo e o espaço. Nesse contexto, por exemplo, é importante pensar que a disposição física dos materiais na escola e na sala de aula, a maneira como estão ou não disponíveis aos estudantes e profissionais da educação, influencia diretamente as possibilidades de sua mobilização nos processos de ensino e aprendizagem, exercendo forte influência sobre os procedimentos didáticos. Aqui é bem claro, porque eu tenho uma dificuldade grande para, vamos pensar num exemplo simples, né, de pegar o projetor. Aí eu preciso alguém levar, eu tenho uma aula de 50 minutos, eu estou lecionando inglês no ensino fundamental 1, até que esse projetor vem, até que liga, até que faz isso, que faz aquilo, já passou mais 10, já passou mais 20, ou seja, não teve aula, né? E se eu for utilizar esse recurso com frequência, não vai ter aula nunca, né? Então, essa disposição física aí, a questão dos livros, que se tiver guardado lá no fundo do armário para a criança ter acesso, também já mingou. Eles, de fato, exercem essa influência. Então, essa proposição está correta. O tempo e o espaço são elementos fundamentais do processo educativo, ok. Assim, não há como falar em escola inclusiva sem que se garanta, entre outras questões, a acessibilidade arquitetônica, elemento fundamental para que todos possam participar de atividades e dinâmicas que são propostas aí, percebendo-se pertencentes a um espaço comum e acolhedor. Ou seja, se eu não tenho acessibilidade dentro da escola, o que acontece? Essa criança, ela não vai ter liberdade de ir e vir. Eu tenho que pensar que ela é uma criança competente, é um sujeito de direitos e ele precisa exercer essa liberdade tanto quanto os outros. Então, vamos imaginar um cadeirante, que é um exemplo mais fácil, né? Se eu não tenho as rampas, e não é somente as rampas, né? É a questão da rampa com a inclinação correta, para que a criança tenha autonomia ali. Hoje nós temos cadeiras, muitas cadeiras que são motorizadas, mas que a criança tenha autonomia de subir, de descer, sem cair para trás, sem precisar do auxílio de alguém, né? Ela quer participar lá no meio da educação física, ela consegue ir. Ah, não, eu vou ao banheiro, né? Mesmo que tenha alguém que vá auxiliar ao banheiro, mas ela consegue ir até lá. Quer dizer, ter essa liberdade, né? E se eu não tenho, dentro do espaço, eu tenho um espaço que não é inclusivo e é limitador para essa criança. Assim, né? Então, nós vimos, não há como falar sem que se garanta aí essas questões dessa acessibilidade aí arquitetônica, né? Então, essa proposição está correta. A organização de tempo e espaço por si só é elemento suficiente para que se garanta a inclusão escolar. Não. Isso aqui está
redondamente enganada. A gente precisa de outras coisas aí para que, de fato, a inclusão aconteça efetivamente, né? A organização de tempos, então, essa questão está errada. A organização de tempos e espaços escolares não deve levar em consideração as particularidades da comunidade escolar, pois é baseada em discussões universais e que podem ser replicadas aí em todos os contextos existentes, dado seu caráter eminentemente técnico, né? Não tem como eu reproduzir, né? Porque os prédios não são iguais, os atores não são iguais, né? Ali nós temos as diferentes manifestações e as diferentes composições de espaços. Então, essa... Opa, quase que eu derrubo o microfone. Essa também é uma alternativa aí incorreta, né? Ela é falsa. Então, a resposta é a letra A. 2. Sobre a organização adequada do tempo, do espaço e dos materiais, é correto afirmar que essa organização não tem impacto aí sobre as crianças, né? E a gente sabe que tem total impacto, né? São iguais para todas as escolas, pois são regidas pelas mesmas leis. Nunca pode ser pelas mesmas leis, mas é totalmente diferente, né? Cada uma vai ter a sua cultura escolar. Dentro dessa cultura escolar nós temos aí os tempos e os espaços que são adequados, né? Conforme a particularidade daquela unidade de ensino. Deve ser livre de interrupções, sem planejamento prévio. Não existe educação que não há um planejamento prévio de suas ações, para que as crianças se desenvolvam livremente. Muito pelo contrário, ela precisa de um profissional experiente. A BNCC traz isso bem claro, para que, de fato, possibilite aí o seu desenvolvimento, né? Alteram a cultura escolar, de fato, né? Essa organização desse tempo e desse espaço, ele altera a cultura escolar. Não fazem parte da educação do aluno, já que essa é determinada aí, voltando, determinada pela prática docente. Não é só a prática docente, né? A gente sabe, a gente já viu isso em nossos estudos. A 3, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho aí pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, né? Sobre a avaliação na educação infantil, marque V ou F aí para as alternativas. Possibilidade de retenção das crianças da educação infantil. Não há no nosso país nenhum critério que deixe que a criança permaneça na educação infantil, que ela seja impedida aí de frequentar e ter acesso ao fundamental. Então essa já está descartada. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças do cotidiano, né? Então, o que acontece? O professor, ele não é um supervisor que fica ali só supervisionando as crianças, mas ele também desenvolve essa observação crítica, né? E criativa dessas atividades, dessas brincadeiras que as crianças estão tendo e das interações entre elas, né? Porque ali eu vou observando, né, como cada criança se comporta frente ao conteúdo que eu estou trabalhando dentro de uma brincadeira, ou como elas se comportam de maneira com o colega numa negociação, né, como ela lida com determinados assuntos, aspectos ali que diz respeito às crianças, como ela lida com os outros adultos. Isso tudo aí é passível de intervenção por parte do professor e também de desenvolvimento do aluno. Então, essa alternativa está correta. A utilização de múltiplos registros aí realizados por adultos e crianças, tais como relatório, fotografia, desenho, álbum, tudo correto. Nós precisamos
ter aí esse acompanhamento de maneira em que eu possa, de fato, mostrar aos pais, de que eu possa avaliar o desenvolvimento de maneira concreta dessa criança, né? Porque se vai ficando na sua cabeça ali, você não consegue saber, de fato, o quanto ela se desenvolveu, ou o quanto eu preciso trabalhar em determinados aspectos, né? Então, isso também, essa é uma afirmativa correta, né? A documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Como nós já vimos, a educação, a avaliação, ela serve também a esse papel, não somente, mas dar satisfação à sociedade da qualidade dos serviços ali prestados, né? E isso vem por a questão dos resultados da avaliação. Então, quando eu olho aí que a escola tem uma parte burocrática, o sujeito vai carregar um histórico escolar por toda a sua vida, aquilo é legitimado no meio educacional, aquilo autoriza ele a prosseguir os seus estudos, a avaliação, ela também tem essa finalidade, tá? Ela está a serviço da aprendizagem, principalmente, mas ela também está a finalidade aí de divulgar a qualidade desse serviço, né? Então, essa alternativa está correta. Então, aqui a 3 é a letra B. 4. Qual é o verdadeiro objetivo da avaliação da aprendizagem? Classificar e selecionar aí os alunos com base em suas notas? A gente já viu que não, né? A avaliação, ela é processual e ela está a serviço da aprendizagem. É óbvio que nós teremos notas ou menções ou conceitos ali a respeito do resultado dessa avaliação. Mas eu considero que essa avaliação ela é processual e a gente precisa entender que eu faço avaliação e aprendo, né? E não ao contrário, eu estudo para fazer uma prova, né? Porque a prova é um dos instrumentos da avaliação. Então eu estudo para fazer prova. Não, é o contrário. A finalidade não é a prova, a finalidade é a aprendizagem, a finalidade da escola. Então, na realidade, eu vou fazendo ali eu vou exercendo determinados instrumentos de avaliação proposto pelo professor. Diante desses resultados, ele vai mediando a aprendizagem, ele vai fazendo intervenções, vai tendo esse diagnóstico e vai ali localizando as potencialidades que eu tenho, que eu estou em determinado conteúdo e as fragilidades. Então, ele vai atuar nessas fragilidades para que, de fato, eu aprenda. É por isso que não é classificar, selecionar e nota muito menos. Identificar apenas os erros dos alunos e corrigi-los, também não. Porque se eu não tiver a tomada de decisão, se eu não tiver uma ação frente a esse resultado da avaliação, não é avaliação, né? Criar condições para que sejam obtidos resultados daquilo que se deseja alcançar, obviamente. Então, a avaliação, ela vai dar condições ali para que atinja o objetivo que foi proposto, né? Dentro daquele conteúdo. Qual aprendizagem? Por isso que eu preciso ter critérios previamente estabelecidos. Afastar os alunos que não atingem os padrões estabelecidos, né? A gente vê aqui a questão da exclusão. Então, 4, letra D. 5. Qual é o ponto básico para proceder à atividade de avaliação e a toda a prática educativa, né? A aplicação rigorosa de testes e provas. Testes e provas são instrumentos de um processo maior que a avaliação. Testes e provas não conseguem flagrar aí o desenvolvimento do sujeito. Ele somente vai responder à demanda imediata, que no caso é aquela prova, é aquele teste. Mas você não terá uma visão panorâmica do desenvolvimento ali, de fato, daquele aluno. É a mesma coisa de quem tira a carta, né, passa na prova da carta, mas não dirige a vida inteira, né? É disso que se trata, é sobre isso, né?
A recusa de alunos que não atingem os padrões esperados, né? Então, assim, isso aí também está, de fato, a gente já até falou sobre isso. O acolhimento do educando como ser humano na sua totalidade, né? Então aqui a gente fala, lembra muito de Luquez, a questão de acolher o aluno da maneira que ele é, né? A questão desse entendimento que a Hoffman traz, que ele ainda não aprendeu, né? Mas eles estão sempre vir a ser. Então, acolher aí na sua totalidade. O julgamento silencioso de que alguns alunos não vão mudar, né? Infelizmente, a gente percebe que ainda há esse tipo de concepção. Entretanto, aqui a gente sabe, dentro dos nossos estudos, que está errada. A aceitação de todos os comportamentos dos educandos como certos, também não. Eu preciso avaliar para melhorar a aprendizagem daquele aluno. Então, aqui a 5, letra C. 6. A avaliação na educação infantil deve ser um processo contínuo e formativo que respeite o ritmo de cada criança. Eu acho que eu nem preciso muito falar, essa é a questão correta, porque eu tenho diversos tipos ali de estilos cognitivos, as crianças, embora elas tenham parâmetro de crescimento e desenvolvimento, isso não é rígido, né? Cada criança vai desenvolver a seu tempo. Quem vai dar essa hora aí, quem vai determinar essa aprendizagem, de fato, é a criança, né? Como a Jussara traz, como a questão lá dos PCNs da educação infantil traz. Então, ela é um processo, a educação infantil, contínuo e formativo, que vai respeitando aí os diferentes ritmos, né? Baseado em provas e exames formais, jamais exclusivamente qualitativa e sem observação direta, né, realizada apenas no final do ano letivo. Então, a gente viu que a resposta da 6, questão 6, é a letra A. 7. Para Lucchesi, não existe avaliação quantitativa, né? Segundo o autor, para ser efetivamente avaliação como processual, implica que ela seja qualitativa, né? Que olhem os aspectos ali, de fato, da aprendizagem. E não uma questão de soma de questões, né? Tanto que ele fala lá a questão como o erro se constituiu, qual a natureza desse erro, né? Para poder entender e ajudar o aluno a superar, né? E não colocar a nota e ser só na quantidade. Eu dei 10 questões numa prova, ele acertou 2, então essa é a nota que ele tem. Então não tem esse aspecto aí, né? Pois avaliar significa, né? E lacuna um determinado objeto, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A, medir, né? Então seria ali, avaliar significa medir um determinado objeto? Não. Classificar, muito menos. A gente já viu que classificação tá fora. Atribuir valor a, sim. Atribuir um valor a um determinado objeto, né? Então, quando eu estou ali nesse processo de avaliação e ela é de fato qualitativa, eu vou fazer um julgamento de valor a respeito dos dados relevantes da realidade, como a gente já viu, tendo em vista aí uma tomada de decisão. Atribuir valor e o julgamento de valor, elas significam a mesma coisa dentro desse contexto. Impor hierarquias, jamais, né? E julgar as capacidades de. 8. A organização do tempo e do espaço na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral aí da criança. Nesse contexto, qual das seguintes afirmações aí é verdadeira, né? A organização do tempo e do espaço na educação infantil deve ser feita de forma a enjeitar a realidade da turma e a necessidade de cada aluno. Não, nós precisamos aqui, é o contrário, né? Nós precisamos, na hora de organizar, acolher todos, né? E considerar essa demanda aí
dessas crianças, né? Suas necessidades, né? B. A organização do tempo e do espaço na educação infantil deve ser feita postergando as necessidades biológicas, psicológicas, sociais, históricas da criança, né? Ou de criança. Postergando, prorrogando essa... Não, né? Eu preciso, de fato, ter com prioridade isso, né? A organização do tempo e do espaço na educação infantil é irrelevante para o desenvolvimento motor da criança, promovendo exclusiva contribuição no âmbito psicopedagógico. Também, de forma alguma, né? É extremamente relevante, principalmente na educação infantil, onde as crianças precisam explorar os espaços externos, elas precisam ter diversas experiências nesses espaços externos aí, com diferentes interações, né? Crianças com crianças, crianças de outras turmas, crianças com adultos, né? Isso tudo é que provoca aí o desenvolvimento. Aliás, as crianças, dentro de um dos documentos oficiais, traz essa problemática. As crianças ficam muito dentro de construções fechadas, o que de fato é pernicioso aí para o desenvolvimento infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil é essencial, pois desenvolve potencialidades e propõe novas habilidades aí cognitivas, motoras e afetivas. Então, a 8 é a resposta D. 9. Uma professora, essa é uma questão bem grande, mas eu achei interessante colocar, porque ela vem mostrando aí de maneira concreta essa questão da organização e do tempo dentro da escola, né? Então, uma professora aqui de uma escola municipal de educação infantil, né? Ela tinha 30 crianças de 4 anos, olha, número elevado, né? Teve a clareza de que se pode melhorar a qualidade da educação, mesmo que em condições adversas, porque essas são bem adversas mesmo. Essa instituição mantinha a mesma organização em todas as salas, né? Mesas e cadeiras e materiais em armários fechados, o que já dificulta o acesso, né, da criança a esse tipo de material. A mesma sala era ocupada diariamente por 3 professores diferentes com seus agrupamentos, né? Então, aí tem os horários estabelecidos. Ela decidiu com suas crianças reorganizar esse espaço, né, para oferecer autonomia às crianças e o direito ao brinquedo e à brincadeira. Então, aqui na questão a gente já vê fatores extremamente relevantes aí, né? Quando eu dou ali condições de um espaço, né, eu de fato planejo ter um espaço adequado, eu já proporciono autonomia para a criança. Então, se for objeto de questão dentro da prova, já sabe que isso é um fator que o espaço propõe, né? Oferecer autonomia às crianças e garantir também o direito ao brinquedo e à brincadeira. Conversou com as crianças e juntas decidiram pela mudança. Logo no início dessas atividades, então as crianças encostavam as mesas, as cadeiras e criavam áreas de brincadeiras ali. Retirava do armário da professora os brinquedos, os materiais, distribuíam nessas áreas, né? Discutiam o que cada um ia fazer no dia, brincar na área de faz de conta, na construção, na fantasia, nos livros, ou seja, ela fez diversos cantinhos dentro de uma sala, ali com um número grande de crianças, né? Terminando o tempo de brincar e explorar, as crianças guardavam tudo, né? E colocavam todos os mobiliários no lugar. No relato da professora, com relação à organização do espaço nas atividades aí da educação infantil, percebe-se que, né? Aqui tá grifado, mas é que vai grifado aí para vocês depois estudarem. A professora trocou um modelo tradicional de organização de sala de atividades, modificou o espaço físico com mesas e cadeiras, com uma proposta de oferecer autonomia às crianças com oportunidades para brincar e interagir aos novos desafios. Então aqui a gente vê de cara que é a A, mesmo porque a gente tem dentro da pergunta a própria resposta. Então isso também é uma das coisas que precisamos observar. A questão é muito grande, muitas vezes a resposta está ali.
o enunciado muito grande, né? Os espaços da educação infantil precisam ser organizados de forma a facilitar o trabalho da professora que permanece ali sentada observando seus alunos. Quer dizer, o trabalho não é para a professora, não é para facilitar, né? É para dar condições de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. O material das crianças deve permanecer em um lugar calmo e arejado para um bom desempenho das tarefas. A escolha do local onde guardá-los é o primeiro passo a ser considerado para que os alunos tenham autonomia de fazer o que desejarem na educação infantil. A gente já percebe que a questão da autonomia está clara lá no enunciado da questão, né? Então aqui a escolha do lugar, a questão de guardar esses brinquedos, esses materiais todos, não é o que desenvolve a autonomia nos educandos, né? O espaço com estantes altas e os materiais de uso das crianças organizados e colocados longe, né? Nunca tem que estar à mão, porque isso vai dar autonomia para ela pegar o que ela de interesse dela, né? E organização do espaço precisa ser pensada, planejada, até aí tudo bem, com base na observação das intenções da professora, que é a centralidade do processo. Centralidade é o aluno. Em relação à organização adequada do tempo e do espaço, analise aí as assertivas abaixo, V e F. As avaliações externas não interferem no tempo e no espaço escolar, né? Então, aqui nós temos que, de fato, a gente verificou que, de fato, interfere. O tempo tem caráter qualitativo e quantitativo. Nós vimos a questão de quantidade, que a gente está falando do número de horas, né? E de qualidade, quando o tempo é particular de cada um. Para uns passa muito rápido, para uns aproveita de um jeito, para outros aproveita de outro, né? Para uns causa maior desenvolvimento, para outros aquilo ali, aquele tipo de coisa não, né? E aí o tempo vai ficando, é muito variável, né? Então, essa daqui está correta. As instituições escolares estão ligadas a fins diferentes em cada momento histórico. Corretíssimo. Por quê? Cada momento em que nós passamos aí da história da educação brasileira, nós tivemos aí um tempo escolar, nós tivemos uma arquitetura escolar, né? E isso vem mudando conforme o tempo foi passando e a história tendo aí as suas particularidades, né? Então, aqui nós temos que a resposta é a letra I. 11. Para a Luquezzi, a avaliação é uma verificação dos objetivos não alcançados pelos alunos, tendo em vista determinar o grau de fracasso do professor, né? Não, a gente sabe que não é. Um instrumento para organizar as turmas até poderia ser quando eu considero aí os diferentes aprendizados, né? Então eu monto as classes aí heterogêneas, né? Com uma diversidade de níveis de aprendizagem e não homogêneas, né? Salas boas, salas médias e salas ruins. Então, isso também está errado. Um processo de controle dos níveis de aprendizagem tendo em vista coletar informação e selecionar os indivíduos. Nós, de fato, essa é uma proposição aqui descabida, né? Um juízo de qualidade sobre os dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Lembrando que o juízo de qualidade, né, eu vou ter um valor aí a respeito da aprendizagem, de determinado objeto de ensino, né, de determinado conteúdo ali, e vou aplicá-los em cima sobre o que é relevante. Nada que estiver fora do que é o objeto de ensino, o conteúdo ali, eu não vou aplicar. E aí entra pontos a mais, pontos a menos, a média, que é um horror, a questão do menino ser comportado ou não, do menino ser inquieto ou não, de eu não gostar da mãe dele, o meu humor, ou seja, né, diversas outras coisas que não condiz com, de fato, o avanço da aprendizagem daquele aluno, tendo em vista uma tomada de decisão. Ou eu vou prosseguir, de fato, com aquele conteúdo, ou então eu vou retomar. Certo? E assim nós encerramos aqui
o nosso feedback das nossas questões de avaliação. Espero poder ter contribuído nesse conteúdo que eu trabalhei com vocês e logo voltarei com outro tipo de conteúdo. Aguardo todos vocês, abraços e até lá.